Vamos passar aí para o capítulo 3. Alguma questão aí? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Maria, pode falar. Antônio, quando se usa espírita, né? Quando se sabe que a palavra, a denominação espírita, foi Espera uma só um minutinho, denominação Maria. para... Maria, por favor, é que o meu fone, que é da mãe, parou. Peraí. Um segundinho. Deixa eu só... Oi, Maria, fala para ver se está funcionando. Antônio? Por Só favor. para tirar uma dúvida, quando se usa aqui espírita, né, umbanda espírita, sabendo que se umbanda, que espírita é uma denominação colocada que Kardec falou que todos que seguem o espiritismo é espírita ou espiritualista, né, espiritistas. Então, não seria uma questão de usar essa questão espírita de uma forma não correta, não sei se é isso bem que eu queria colocar, mas sabendo que a questão do espírita é uma nomeação, né, uma descrição de quem segue o espiritismo. O espiritismo, exato. Né? Que o espiritismo é isso. É verdade. É que a gente vê que isso falta a instrução, falta o entendimento. E nós vemos muitos centro espírita de umbanda, não sei o que lá. Umbanda, não que isso seja alguma coisa ruim ou alguma coisa assim. Relevante, né? Tanto que o espiritismo também não vai lá reclamar, né? Olha, não quero que coloque isso no centro, isso é uma coisa nossa, mas, na verdade, não é, né? A Umbanda não é o espiritismo. Umbanda é Umbanda, espiritismo é espiritismo. Que a Umbanda carrega em seu tronco o espiritismo, carrega, nós vimos, né? Mas, então, quando se coloca aí União Espírita de Umbanda, vamos dizer assim, você pratica dentro da sua casa o espiritismo e o umbandismo, ou a Umbanda, né? Mas realmente o espírita aí está colocado errado. Deveria ser só União Umbandista do Brasil, ou O União espiritualista, né? Será que caberia? Espiritualista, espiritualista, né? Porque realmente espírita, nós já vimos, já falamos disso, é criado por Kardec, espiritista é aquele que pratica o espiritismo, é criado por Kardec para definir a religião que ele ali codificou, né? Que é o espiritismo. Então, mas não adianta, é a falta de conhecimento que as pessoas vão tendo e vão acabando fazendo as coisas. Mais alguém? Podemos seguir? Então vamos lá. Agora nós vamos ver aqui segundo os historiadores, né? Segundo os historiadores, a Umbanda é uma religião litúrgica, está ligada com a manifestação dos espíritos na matéria, tendo como base da evolução do espírito, a reencarnação, e segundo o que as entidades nos dão notícias, ela foi cuidadosamente elaborada pelo astral superior para servir ao povo brasileiro com a manifestação dos espíritos que, quando encarnados, fizeram parte da história do Brasil e estão com ela envolvidos. Caso dos índios, dos negros africanos, seus descendentes e dos mestiços dos índios e negros, índios e brancos, que são chamados caboclos, e os negros e brancos, que formam a linha dos pretos velhos. Foi explicado pelo caboclo Sete Encruzilhadas que esses espíritos não podiam se manifestar como guias nas sessões espíritas tradicionais por serem considerados atrasados, e para sanar essa discriminação, a Umbanda foi introduzida em nossa cultura. Isso nós já vimos até anteriormente lá na criação, que o Zélio foi
de Niterói, né, na Federação Espírita de Niterói, quando ele falou que era um caboclo, teve um alvoroço lá e não queriam nem deixar ele continuar, né? Mas é isso daí. Então vamos lá. O fato fundamental é expor os antecedentes do espiritismo no Brasil. O país, por sua própria formação católica, herança do período colonial, onde portugueses e espanhóis impuseram primeiramente aos índios aqui encontrados e posteriormente aos escravos importados seus valores e suas crenças. Nunca contaram com um número muito grande de seguidores de outras crenças e ou de livres pensadores por causa da pressão exercida pela Igreja Católica Romana e pela própria sociedade. Então, aqui, nós vamos ver que a Igreja Católica, ela dominava aqui o Brasil. A própria sociedade aqui era católica e não deixava, como nós vimos lá, né, que não era permitido nem ao escravo fazer o seu culto. Então, era proibido, somente poderia aqui existir o catolicismo. Somente hoje é que há realmente liberdade de crença, mas ainda com discriminação e com algumas violências aí a gente está vendo. Na verdade, indiretamente, quem abriu ao Brasil as portas do espiritismo primeiro e do espiritualismo depois, não foi um fato religioso, mas sim um fato econômico, pois os vastos recursos postos à disposição dos senhores do café e da lavoura em geral brasileira levaram os novos ricos a gastarem suas fortunas com vistas aos centros culturais e de lazer da Europa, principalmente Paris, foco das ideias liberalizantes da Revolução Francesa, da Declaração dos Direitos do Homem e libertação dos grilhões da Igreja tradicional. Tornou-se meca de contestadores e livres pensadores, permitindo que ideias que haviam até então caladas pudessem aflorar livremente. Assim, sem medo de ser taxado de bruxo ou de louco, alguns médiuns e sensitivos puderam passar a procurar respostas às suas dúvidas nas experiências das irmãs Fox e nas obras de Allan Kardec, e no conhecimento da possibilidade de comunicação com os espíritos. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aí? O espiritismo, ele começa lá na França, em 1857, quando Kardec começa a visitar, levado por um amigo, a ver as mesas girantes, que eram feitas em auditórios, em teatros, em que as mesas flutuavam, passavam em cima da cabeça do pessoal e respondiam questões através de pancadas. Então, surgiu o espiritismo dessa forma. As irmãs Fox são umas precursoras, né? Aí tem que estudar o espiritismo para a gente ver. Precursoras também do espiritismo. Quando isso surge ali na França, a França ela tinha acabado de se tornar livre, ela estava no momento em que era o centro. Hoje, vamos dizer, nós tivemos já como centro do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, que hoje eu digo que não é mais, hoje talvez seja a China, como já tivemos outros, tivemos Roma, como eu falei, na época de Jesus, então vários movimentos vai tendo o mundo, algum lugar no mundo que é o centro, onde todo mundo quer estar. E nessa época, 1857, 1850 em diante, era Paris. Tudo que vinha dali se espalhava pelo mundo. E não foi diferente no Brasil. O Livro dos Espíritos, que foi escrito, né, e codificado e lançado em 1857, em 1858, 1859 já tinha aqui no Brasil.
Então, o que surgia ali na França se espalhava pelo mundo. E aqui no Brasil não era diferente. Então, o espiritismo, ele chega para aqui no Brasil junto com o lançamento ou com a formação do espiritismo na França, né? É isso que ele está falando aqui.